This call is now being recorded. Pessoal, bom dia para quem ainda não falei. A gente vai fazer uma aula hoje sobre gripe espanhola no Brasil. E vou começar já a apresentação para a gente seguir com esse material, com os documentos que eu trouxe aqui, e a gente ir pensando sobre ela. É no mundo todo, mas em especial no Brasil. Vamos ver se a internet ajuda aí um pouquinho mais rápido, está naquele ritmo devagar. Tá dando para ver, né, gente? Vocês estão vendo a tela, gripe espanhola? Bom, galera, olha só. Show, maravilha, gente. Vamos lá. Primeira coisa, né? Esse é um tema, um assunto, é bom vocês saberem, que não costumava ser trabalhado em sala de aula. Apesar de ter um impacto importantíssimo no mundo, ou era falado muito assim, por falar rapidamente, ou nem era tocado no assunto. Eu mesmo não tratava desse assunto em sala de aula. Porque, na verdade, história tem muito a ver com a gente pensar os dias de hoje, o mundo de hoje. E a gente pensa muito ações, movimentos, ideias que tiveram impacto e transformaram o mundo para ele ser como nós conhecemos hoje. Nessa perspectiva, a gripe espanhola ganhou um peso de refletir sobre ela, essa grande pandemia que teve há 100 anos atrás, em virtude da atual pandemia do Covid-19, né, que estamos todos sendo assolados por ela. Então, vamos lá, vamos tentar entender. Essa é uma primeira imagem de uma família tirando uma foto. Eu vou lembrar para vocês que era muito incomum tirar foto, era muito raro tirar foto, então as pessoas se preparavam para a foto. É muito importante quando a gente estuda, ver fontes históricas, entender também o papel do desenvolvimento tecnológico naquilo, né? Então, nesse momento, para tirar uma foto, era o evento do ano, às vezes o evento de uma vida, né? Enquanto hoje a pessoa vai ao banheiro e já tira 30 fotos, né? Então, dá uma olhada aí. Você vê todo mundo arrumado, todo mundo de máscara, né? Estava durante a pandemia, isso é uma foto de 1918. E eu queria tentar para o detalhe, quem tiver em celular pode ampliar no gatinho, e vocês vão perceber que o gatinho está de máscara também. Então, a família improvisou, preparou ali, adaptou uma máscara para o gatinho, justamente até para não ter informação de como é que eles se contaminavam os outros. Mas só para mostrar aí uma cena que hoje até seria bastante comum e que estava presente ali no contexto, com esse detalhe do gatinho, no contexto aí há 100 anos atrás. Bem, vamos entender um pouco dessa pandemia para a gente refletir também sobre o que está acontecendo agora. Bom, vamos lá. Primeiro, uma notícia no jornal, uma notícia da Gazeta de Notícias, um jornal brasileiro, né? Você vê o destaque que tinha, era muito raro ter foto em jornal ou desenho, então a maioria era texto, mas você vê que a grande manchete do jornal, né? A grande epidemia, as providências do governo de muito pouco valeram até agora, então a crítica ao governo. Ao longo a gente vai analisar vários documentos hoje, e ao longo dessa análise a gente pode ver que tem algumas diferenças do português, mas é porque a língua foi se transformando com o tempo, não é um erro de português, tá? Era como se escrevia naquela época. Então, olha só, é um texto com muito desespero, né? Porque fala assim, ó, continuamos entregues à divina providência, ou seja, estamos nas mãos de Deus, né? O governo não está fazendo nada. E do lado fala, e os casos fatais aumentam, as pessoas estão morrendo, estão aumentando o número de mortes. Então, vamos entender o que foi isso na época, que impacto isso teve, tá? E vamos seguir para cá. Primeiro, importante, né? Por que a gente vai estudar isso? Que impacto teve na época e que impacto tem na nossa sociedade hoje? Primeiro, só para a gente comparar, a gente está falando de um evento que surge em 1918 e vai até 1920. Então, ele pega o final, né, a parte final da Primeira Guerra Mundial e segue adiante. Olha quantos mortos teve na Primeira Guerra Mundial, que foi uma tragédia enorme, com muitos mortos, né? Calcula-se que cerca de 20 milhões em todo o mundo. A gente vai falar melhor de Primeira Guerra Mundial mais à frente, mas só para ficar esse tópico aqui. E as mortes na pandemia de gripe espanhola, elas variam entre 50 milhões
e 100 milhões de mortes. 50 milhões é garantido, 100 milhões é o que se imagina, porque muita gente não foi examinada, né? E outro dado fundamental, a gripe espanhola chegou a infectar no mundo 500 milhões de pessoas. Na época, a população mundial era de 2 bilhões de pessoas. Então, uma pessoa em cada 4 chegou a ser infectado no mundo de gripe espanhola. Uma em cada 4. E dessas, 10% morreu. Então, um número gigantesco, absurdo. Provavelmente infectou até mais. Então, realmente é o que a gente chama hoje de pandemia que atinge o mundo inteiro. Diferente da Covid-19, a gripe espanhola, ela tinha como principais vítimas, os que mais morriam, eram adultos jovens. E você hoje, com estudos científicos, analisando o vírus, aquele vírus, você tenta entender o porquê daquilo. É fundamental entender isso, né? Cada vírus, em cada contexto, pode atingir um grupo específico de pessoas mais, ou de uma maneira mais disseminada. Primeira coisa, você tinha uma grande... eles estavam muito fragilizados pela guerra. Muitos dos soldados que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial estavam doentes, estavam cansados, estavam subnutridos. Então você estava magro, com fome, e você estava mais propício para um vírus te derrubar. A gente vai ver depois, você teve por muito tempo trincheiras nas guerras, mas mesmo quando acabou as trincheiras, quando o pessoal avançou, você tinha muito tempo parado em um lugar com pouca comida, com muito rato, com muita doença. Então, um lugar sujo, com as pessoas sem conseguir se alimentar o que precisavam, com muita sujeira. Os acampamentos médicos militares botavam todo mundo junto. Os hospitais estavam lotados, ou seja, era um ambiente propício para a disseminação do vírus. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não botei. Olha só. Eu não sei se vai dar para você ver no fundo. Talvez tenha ficado um pouco estourado. Mas são várias camas com vários doentes num hospital improvisado, né, militar. Ainda relacionado à guerra. Tem vítimas da guerra, tem vítimas da gripe espanhola. Vê como eles estão todos juntinhos? Não tinha médico suficiente para cuidar deles. Não tinha comida suficiente. Então, era uma coisa muito improvisada que ajudava na disseminação do vírus. Outro motivo que se avalia, que tem a ver com a própria característica do vírus na época, é que esse vírus provocava uma reação muito rápida do corpo, inflamava, principalmente em quem reagia mais, os mais jovens, inflamava o pulmão, etc. E o que podia ser uma reação para a defesa do corpo acabava resultando em mais mortes, enfim. Mas o fato é, concreto, o número de mortes de adultos jovens era maior do que o de idosos, né? E isso impactou, surpreendeu muita gente naquele período, já que já então as gripes, no geral, atingiam os mais velhos. Bom, e aí vamos entender primeiro como é que começa essa gripe. Primeira coisa, esse nome já é um nome que tem a ver com algo histórico, político, não é um nome dado a uma doença, ele nunca é algo solto, neutro, sempre tem a ver com disputa de poder e de interesse. Olha que interessante. Hoje a gente tem certeza que a tal da gripe espanhola não começou na Espanha. A maior hipótese que tenha começado nos Estados Unidos, há uma outra hipótese que tenha começado na China, outra na França, mas ao que tudo indica, os primeiros casos registrados que os médicos relataram, que a gente tem notícia hoje, foi nos Estados Unidos. Mas o que aconteceu? Naquela época, a gente estava em plena Primeira Guerra Mundial, e a imprensa local era instigada de vários países, pelos governantes, a não dar notícias que pudessem abalar a moral da pátria, dos soldados. Então, muitos casos de uma nova pandemia eram abafados, escondidos. Então, países que estavam em guerra evitavam falar sobre isso, falar sobre essa mortandade crescente de gripe, evitavam alarmar a população. E na Espanha, que não estava participando da Primeira Guerra Mundial, estava neutra, não estava do lado da Tríplice Aliança, nem da Tríplice Entente, vamos falar disso depois. Lá a imprensa estava mais livre, e lá que começaram a relatar que estava se morrendo muita gente de gripe, porque morrer pessoas de gripe, de pneumonia, isso aconteceu em vários estágios, mas aí você via a quantidade e começou a se divulgar. Como foi o primeiro lugar a ser divulgado, maciçamente, ficou conhecido como gripe espanhola, que até hoje é chamada assim, apesar de se saber que não começou ali. Bom,
qual é a origem provável, né, do que a gente tem de relato é nos Estados Unidos. E o que você tem aí? Você teve contágio em algumas cidades, principalmente nas áreas urbanas, você tem um relato maior dos médicos. Então, uma coisa importante de entender na época é que, a princípio, a circulação de pessoas era muito menor do que é hoje, mas muito menor, né? Hoje, a quantidade de gente, por exemplo, circulando entre Rio e São Paulo, entre o Brasil e a Europa, entre o Brasil e Estados Unidos, Brasil, continente africano, continente asiático, e da Europa para o resto do mundo, por aí vai, é muito maior. Então, a capacidade dos seres humanos disseminarem um vírus é muito maior. Teve um médico que chegou a falar, né? Perguntaram qual o tempo que você acha que demora para a cepa indiana chegar no Brasil. Ele falou, o tempo de uma viagem de avião, o tempo de alguém lá contaminado viajar de avião e chegar ao Brasil. Então, o contágio que é feito por seres humanos, quanto maior a circulação de gente, maior o contágio. Na época, a circulação de gente já era bem maior do que em períodos anteriores, né? Basta comparar, por exemplo, com a peste negra, que é outra coisa, mas tinha o contágio humano também, muito antes disso, e que ficou restrita, boa parte dela ficou restrita à Europa e parte da Ásia. A gripe espanhola se espalha pelo mundo. Um dos motivos fundamentais para isso foi a Primeira Guerra Mundial. Então, os soldados doentes saíam dos seus países, iam para a guerra, se uniam com soldados aliados de outros países que ficavam também doentes. Na guerra com os inimigos também passavam a sua doença para os inimigos, que voltavam para casa e espalharam. Então, ao que tudo indica, isso começou nos Estados Unidos e dali se espalhou pela guerra pela Europa e de lá para o resto do mundo. Ok? Bom, vamos ver um caso interessante aqui dos contágios relatados, primeiro em dois países, em dois estados dos Estados Unidos. Desculpa, duas cidades, St. Louis e Filadélfia. As duas cidades registraram muitos casos de contaminados por essa gripe espanhola. E elas tomaram medidas diferentes. É até curioso, porque se você for ver hoje, você vai ver coisas parecidas e conflitos parecidos, né? St. Louis decidiu por fazer um fechamento do comércio, fechou as escolas, só deixou as pessoas irem na rua quem tinha autorização, espalhou a ambulância, pediu ajuda federal para ter ambulância de outros lugares, para tentar levar as pessoas a serem tratadas. Essas enfermeiras aqui de máscara com a marca de St. Louis. E Filadélfia fez um pouquinho diferente. Filadélfia resolveu abrir tudo, deixar tudo aberto, e, inclusive, quando a pandemia já estava disseminada esse vírus, alguns soldados iam sair de Filadélfia para a guerra e eles resolveram fazer uma grande festa, que era comum, né? Uma festa, uma celebração para se despedir desses soldados. Então, eles passaram em passeata e a população juntas aplaudindo. Vou mostrar essa imagem aqui. Essa é uma imagem da Filadélfia em 1918, e os médicos pedindo, por favor, para que isso não acontecesse, alguns médicos de lá implorando para que a prefeitura cancelasse, não foi cancelado. Está aqui os soldados em desfile, preparados, com armamento, indo para a guerra, né, marchando. E a foto não está muito boa, gente, mas esse bando de pontinho aqui são as pessoas, multidão, a multidão junta, unida, agarradinha, assistindo passar os soldados, né? Então, ou seja, é um ambiente perfeito para a disseminação do vírus, né? Qual foi o resultado disso? O resultado disso, a comparação em duas cidades, é que St. Louis teve muito menos casos, apesar de eles começarem crescendo juntos. St. Louis teve muito menos casos do que a Filadélfia. E, por isso, conseguiu se recuperar economicamente mais rápido. Então, não existe essa separação, né, de vidas e economia. Conseguiu preparar e se recuperar mais rápido, a tal ponto que o índice de desemprego, que subiu nas duas cidades e subiu no mundo inteiro, em um ano já tinha voltado em St. Louis para o período, para a taxa anterior ao contágio, e na Filadélfia não voltou nos próximos 5 anos, né? Não voltou até 1925. Enfim, então, o maior isolamento salvou vidas em St. Louis e também facilitou a recuperação econômica.
Nós temos algumas características, isso daqui é só uma reflexão que é de um debate que tem hoje, os dados que têm acontecido hoje têm mostrado algo parecido. Agora eu vou mostrar algo de, por enquanto, diferente. Quando eu preparei esse slide, eu tinha pensado nisso como algo diferente, mas a realidade está até começando a se aproximar. Você teve 50 milhões de mortes no mundo. E você tem um número desproporcional de mortes na Índia, apesar de ser um país gigantesco, já era gigantesco. Mas morreram, desses 50 milhões, 15 milhões foram na Índia. Então, só na Índia morreu quase a mesma quantidade de gente que morreu em toda a Primeira Guerra. Até hoje não se sabe por quê. Até hoje não se sabe por que a Índia foi esse foco absurdo de disseminação do vírus e de morte. Agora, a gente tem alguns dados para ver. A Índia era uma colônia da Inglaterra, do Império Britânico, né? E os ingleses que estavam em território indiano, pouquíssimos se contaminaram e morreram. Entre os indianos, morreram muito mais membros. A sociedade indiana era dividida formalmente em castas, né? Até hoje ainda há essa divisão social. Então tem a casta dos brahmanes, dos sábios, a casta dos dalits, dos rejeitados. Cada uma tem uma função diferente na sociedade, né? Uma não podem lavar a mão na mesma pia, uma pode cortar os legumes, a outra não pode nem tocar nos legumes. Tem vários detalhes. Mas o que importa é, entre os Dalits, entre essa população aí mais rejeitada, das castas chamadas de inferiores, foi onde teve o maior número de mortes. Tem algumas suspeitas, né? Porque eles vivem em ambientes mais sujos, insalubres, eram responsáveis por catar o lixo dos outros, então era mais fácil contaminar. Tinham menos acesso a áreas de limpeza, a pia, etc. Mas o fato é que ninguém explica por que teve tantas mortes assim desproporcional na Índia. Eu dei essa aula no ano passado e a Índia não tinha um destaque tão grande em número de contágios e mortes. Agora está tendo. Agora surge uma nova cepa na Índia, né? E a Índia já disparou em número de casos, já é a segunda maior, e perdendo só para os Estados Unidos, ou ganhando, enfim, né? Ganhando só dos Estados Unidos. E em número de mortes está em terceiro lugar, né? À frente dos Estados Unidos e do Brasil apenas. Em números absolutos, né? Porque a população da Índia é absurdamente maior que a do Brasil. Nós temos cerca de 220 milhões de habitantes. A Índia tem mais de 1 bilhão, né? São 5 Brasis. Bom, isso aqui a gente já viu, esse desfile. E eu quero passar agora para a gripe espanhola no Brasil. E aí a gente discutir o que aconteceu ali, como é que foi tratado. Isso daqui é uma charge do jornal. Até hoje tem, né, desenhos que são charge de desenhos satíricos, ironizando alguma coisa da política, etc. Era muito comum você personificar sentimentos, doenças, e botar um personagem, né? É o que está acontecendo aqui, né? A saúde pública abrindo a porta e recebendo a influenza espanhola, como chama aqui, né? A gripe espanhola, uma caveira vestida de espanhola, sendo recebido e convidado a entrar no Brasil. Ou seja, uma crítica, né? A presença e a maneira como entrou a gripe espanhola no Brasil, que a gente vai ver logo em seguida. Já vamos falar sobre isso, mas foi uma entrada sem nenhum cuidado, sem nenhuma atenção, sem nenhum controle das fronteiras, e isso vai ter um resultado marcante. E aqui é uma outra charge sobre a resistência dos médicos. A maioria dos médicos defendeu por muito tempo no Brasil que a gripe espanhola era mais uma gripe, como as outras, e que, portanto, não deveria ter um cuidado especial. E o governo também foi nessa linha por muito tempo, já no final, isso no começo de 1918, no final de 1918 já tinha uma linha diferente. Nas outras ondas, em 19 e 20, já estava mudada essa perspectiva, mas no começo teve uma grande resistência dos médicos em falar que aquilo era grave. Isso era uma charge ironizando isso, porque já estava crescendo muito o número de mortos, e muitos médicos diziam, não, isso daí não é nada demais. Aí são médicos reunidos, e um falaria, eu continuo a afirmar, a população esteve presa de grande pânico, você está assustada à toa, né? Eu, na minha clínica, tive 50 casos fatais, mas todos benignos. Tá falando. Morreram 50 na minha clínica, mas todo mundo era caso benigno. Então é uma ironia, né? É uma ironia dizendo, provocando, com essa ideia de que
Tá tudo bem, tá tudo normal, pode seguir normalmente. Bom, vamos lá, vamos entender um pouco o impacto disso no Brasil. Aqui eu trouxe de novo a Gazeta de Notícias, né, com uma manchete desesperada, um jornal com uma notícia bem desesperada, que é, primeiro, o Rio é um vasto hospital. Falando do Rio, todo mundo convalescendo no Rio, né, a morte discipenada, desesperada, espalhada, e um jornal tratando esse escândalo. Não sei se vocês vão conseguir ver o subtítulo aqui, tá assim, a invasão da influenza espanhola, que era como era chamada, hoje a gripe espanhola, né? A desídia criminosa do governo. É um jornal de oposição ao governo e a dizer o quê? A desídia criminosa é a displicência, né? O pouco caso criminoso do governo. Vou ver aqui que eu acho que tem alguém querendo entrar. Estamos com a ilustre presença de Rafael, que é um coordenador do pré-vestibular e do Leocádio, um querido amigo meu, e vai acompanhar a nossa aula a partir de agora. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar a apresentar para a gente. Opa, não é aqui não. Vamos lá. Então, o que a gente está falando? Olha essas manchetes, para você ver o tamanho do impacto que estava aquilo. Isso daqui é no final de 1918, é de outubro de 1918, né? Já estava espalhado, começa em março, no final do ano já estava muito disseminado pelo Brasil, principalmente pelas capitais. Então, além disso daqui, você tem assim, ó, o povo sofre horrores com a exploração, não há médicos, não há remédios. Esse é preciso demiti-lo que está aqui, está se referindo ao secretário de saúde, o ministro da saúde da época, né? E essa manchete que eu acho a mais simbólica dessa capa, que é simplesmente socorro, é o desespero, né? Por quê? O que estava acontecendo aqui? Vamos entender aqui algumas coisas. Primeiro, de onde deve ter vindo, a gente não tem como confirmar, como chegou ao Brasil a gripe espanhola. Ao que tudo indica, veio de um navio chamado Demerara, que ele vem da Europa. E por que se acha isso? Primeiro porque se relatou no jornal que vinha com vários estrangeiros, que tinha uma doença no navio, uma gripe, que muitos ali estavam doentes e que inclusive 2 senhoras que estavam viajando no navio morreram. Mas isso foi dado primeiro como uma nota de rodapé, uma coisa assim menos importante. E esse navio parou em 3 portos. No Rio de Janeiro, num porto em Santos, né? Tá aqui um porto em São Paulo, mas na verdade é um porto em Santos, e a população que ia desse navio, ela ia para o Rio de Janeiro, e de Santos ela ia principalmente para São Paulo, para a capital. O que acontece então? Você tem uma população que estava naquele navio, né, uma tripulação que ia para o Rio, Santos, onde eles aportaram também, e São Paulo. E foi o lugar onde teve os 3 primeiros focos dessa gripe espanhola no Brasil. Então, por isso, a origem provável foi realmente do pessoal que veio desse navio. E aí você tem alguns dados importantes para a gente pensar aqui, até para fazer uma comparação com hoje e ver algumas diferenças. Você tem esse foco em Rio e São Paulo, que foram as cidades que tiveram mais mortes, e eram as cidades mais populosas, em que foram registradas oficialmente 15 mil mortes em cada cidade. Aí você pode pensar assim, então não foi tão grave assim, porque hoje em dia, por exemplo, no Rio de Janeiro já são registradas quase 50 mil mortes da Covid-19, o que são 15 mil, menos de um terço. Mas a gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro, o tamanho da população. Tá? A gente tinha no Rio de Janeiro cerca de 900 mil pessoas. Uma população muito menor, hoje é de 16 milhões. Então, proporcionalmente à população, morreu muito mais gente. Muito mais gente. E isso teve um impacto muito grande. Vamos só mostrar aqui esse dado. Temos registrado óbitos 1 ano antes da pandemia, né, chegar. O registro de óbitos dava 6 mil mortes. 6 mil. No ano inteiro, de todas as mortes que tinha. Você pensa em 15 mil mortes só da pandemia, sem contar as outras mortes, mesmo que tenha tido 3
ondas, tenha sido em 3 anos, isso gera um impacto enorme. Teve um dia, se eu não me engano, 22 de outubro, em São Paulo, que foram registrados 930 mortes pela gripe espanhola e 100 e poucas mortes de outros motivos todos. Pessoa atropelada, pessoa que infartou, pessoa que morreu idosa, com falência generalizada dos órgãos, tudo. Teve muito menos mortes do que as mortes por gripe espanhola. E isso vai gerar um impacto muito grande. É bom também saber a estrutura que a gente tinha hospitalar no Brasil, muito diferente de hoje. Você não tinha um serviço, um sistema único de saúde, um SUS. Você não tinha um sistema único disseminado, espalhado pelo Brasil, posto de saúde, distribuído por região. Cada posto vai ser responsável por cuidar daquela população daquela região, hospitais de referência, não tinha nada disso. E a gente está falando do Rio de Janeiro, que era, então, capital do Brasil. Brasília só vai ser construída muitos anos depois, 50 anos depois disso aqui, quase. Então, você está falando da capital que não tinha essa estrutura médica. E o que vai acontecer? Como as pessoas estavam adoecendo e morrendo numa quantidade muito maior do que seria possível suportar, as mortes comuns que aconteciam antes da pandemia já estavam numa quantidade que não era suportada pela estrutura hospitalar, você vai ter uma pane geral, tanto de atendimento médico, quanto atendimento a cadáveres, quanto enterro. Só para dar uma ideia, a maioria da população, e a gente vai falar disso mais à frente, a maioria da população que se tratava, que precisaria de um atendimento gratuito de saúde, a população mais pobre, dependia de hospitais religiosos e que houvesse vagas ali, as Santa Casa de Misericórdia. Então, dependia desse auxílio religioso, que não era pensado para atender a toda a população, era para dar um auxílio, um apoio, né, para alguns grupos. Então, você, para conseguir uma vaga, dependia de aliança, redes de interesse, pessoas com influência que te conheciam, e a maioria não tinha. Então, era muito comum o doente ficar em casa, era muito comum, a gente vai ver depois até, famílias que estiverem doentes ficarem isoladas até pela população na rua, proibidas de sair na rua, as casas eram até marcadas. E você começa a ter, e a gente vai falar disso, corpos na rua. A gente vai falar disso com mais calma depois, mas assim, as pessoas morriam, eram colocados o pé delas para fora da janela, para avisar que tinha um morto, para quando passasse o rabecão, os coveiros recolhessem. Mas as pessoas demorava muito, as pessoas começaram a apodrecer em casa, o corpo ficar putrefeito. E aí começava a se jogar esses corpos na rua. E aí ficava espalhado os corpos, uma cena terrível, assim, um impacto muito maior, porque não tinha uma estrutura de cuidado avançada e ampliada e disseminada pelo território, como tem hoje, apesar de todas as questões. O que deu uma virada na época, tanto para os médicos, quanto para o governo, quanto para parte da sociedade que ainda considerava que aquela gripe era bobagem ficar preocupado com aquilo, foi essa condição de corpos na rua, mas foi também algumas grandes mortes de pessoas muito conhecidas, né? Primeiro, o presidente eleito. Rodrigues Alves já tinha sido presidente do Brasil, tinha sido eleito novamente. A gente vai ver depois que essas eleições eram muito fraudulentas, mas, enfim, era uma figura importante da política, tinha sido eleito, ia ser o empossado presidente, e morreu de gripe espanhola. Você tem também o poeta Olavo Bilac, então o poeta mais conhecido do Brasil. Eu acho os poemas dele bem chatinhos, no geral, mas é um poeta parnasiano famoso, conhecido, também morreu dessa mesma doença. Então isso gera uma repercussão, né? Impacto, assim, a morte de um presidente, por isso, a morte de um grande artista e tal. E isso o que acontecia na época era uma coisa que não tinha esse nome ainda, até porque você não tinha internet, muito menos rede social, nem computador, nem nada disso, mas circulava boca a boca e era registrado em alguns lugares algumas notícias falsas. Boato, né? Mentira. Quando começou a ter muitas mortes, registradas muitas mortes, começou vários boatos sobre qual o motivo das pessoas estarem morrendo. E era boato, normalmente, de pessoas querendo... Em linhas gerais, deixa eu voltar aqui à apresentação, só sair para aceitar alguém, querendo justificar e dizendo que a morte não era diretamente pela gripe espanhola, ou
não era por uma fatalidade, era por interesse de alguém. Então, essa situação, Eduardo, essa situação de corpos na rua aconteceu, não foi no Uruguai, não. Aconteceu muito recentemente no Peru. Talvez na Bolívia, mas no Peru eu tenho certeza que foi exatamente isso. Pane total do sistema de saúde, não tinha como recolher os corpos, e as pessoas com os corpos espalhados na rua. Então, sim, aconteceu agora com a pandemia de Covid, algo parecido, né? Só para dar um exemplo, já que você falou isso, né, o Eduardo falou desse caso dos corpos na rua acontecendo agora também, só para dar um exemplo particular meu, mostrar que você tem uma crise nessa estrutura de saúde que não chega a esse ponto, que a gente tem uma estrutura do SUS muito mais capilarizada, que chama, né, espalhada, mas você tem algumas questões que apareceram. No ano passado, aliás, exatamente um ano atrás, né, praticamente cravado, porque foi no dia 16 de maio, o meu pai faleceu. Até hoje a gente não sabe, primeiro caso já de falta de estrutura para ver, né? Até hoje a gente não sabe se era Covid, ele não foi examinado para ver se era isso ou não. Mas o que importa para a gente aqui é o seguinte, importante. Primeiro, ele foi pedido atendimento médico, ele estava com dor no peito, estava tossindo, foi numa UPA, e lá falaram para ele assim, olha, isso daí é coração, que é muito provável de ser realmente. Volta para casa, se ficar muito pior, vai num hospital. Evita ir no hospital porque os hospitais estavam no limite, né? Mas vai no hospital. Se piorar, não deu tempo de piorar, ele foi para casa e infartou e morreu. Então, é muito provável que não seja, que seja um infarte, mas pode ser também, há quem diga que infarte pode ser um dos desdobramentos dos sintomas da Covid. De fato, eu não sei se ele teve, tá? Mas aí, para a gente que importa, ele morreu em casa. Morrer em casa, você tem que, teoricamente, chamar, né, as ambulâncias e você tem que ter um médico lá para examinar, até para ver, por exemplo, que ele não foi, que aquela pessoa que está ali morta em casa, enfim, é uma morte de doença natural, que não foi, por exemplo, assassinado. Isso era um sábado, a gente não conseguiu, não tinha previsão. A previsão de vir uma ambulância era na segunda-feira. Ele ia ficar esse final de semana inteiro na casa. Então, a gente teve que contratar um médico particular para ir lá e dar o laudo, dizer, enfim, que ele não tinha, que era uma morte, por infarto e tal, foi o laudo que ele fez. E que, enfim, que podia, então, recolher o corpo, e a gente contratou também uma empresa que pagou tudo, para senão ia ficar o final de semana todo lá. Só para mostrar que a falta de estrutura também aparece aqui, não nesse nível, nesse patamar que aconteceu no Peru, pelo menos por enquanto. Bom, e aí você tem as notícias falsas, né? Então, uma das notícias falsas que se espalhou muito no começo, principalmente em 1918, né, antes de acabar a Primeira Guerra Mundial, que a gripe espanhola era uma arma biológica alemã. Os alemães espalharam a gripe espanhola para enfraquecer seus inimigos na guerra, né? Então, por isso ela teria chegado no Brasil, por isso ela teria chegado nos Estados Unidos, que eram os adversários da Alemanha, e eles estavam querendo derrotar com essa arma suja e tal. A gente sabe hoje que não tem nenhuma possibilidade de ser isso, tá? E outra era uma notícia falsa brasileira mesmo, no Brasil. Tentava explicar as mortes no Brasil. Falava que nas Santas Casas, que os médicos, os enfermeiros estariam dando o famoso chá da meia-noite. Isso correu por muitos anos essa história. Um chá assim, que matava os doentes para poder abrir espaço para ter novos doentes ali. Então, que seriam envenenados, na verdade, não seriam mortos por Covid. Só para mostrar que notícias falsas circulando já teve em vários outros momentos. O que a gente tem agora é uma capacidade maior de disseminação dessas notícias e espalhar muito mais. E um detalhe interessante que interessa para vocês, que em 1918 foi aprovada uma lei nacional, já reconhecendo o impacto daquilo, que é aprovando todos os alunos. Parecia até que o que acabou na prática acontecendo ano passado, né? Aprovou-se todos os alunos, porque algumas escolas e algumas regiões não estavam funcionando, em outras, mesmo funcionando, faltava professor, faltava aluno, né? Alunos doentes, aluno cuidando de familiar doente, enfim. E aí foram todos aprovados, dada essa conjuntura, tá? Só para mostrar o impacto e pensar comparações com hoje em dia. Isso daqui é uma outra charge para mostrar uma tensão da época que tem até hoje, que é uma resistência de isolamento da população, resistência da população em se isolar e evitar a circulação, mas também a ausência de projetos de isolamento social coletivo. Você não tinha nenhum projeto do governo,
apesar de haver uma recomendação para assim, quem ficar doente, quem sentir que está doente, fica em casa, você não tinha nenhuma estrutura para garantir isso. Não tinha um apoio financeiro, não tinha uma estrutura de suporte alimentar. Então, só para dar uma ideia, as casas que as pessoas ficavam doentes, muitas vezes botavam uma bandeira preta na janela, alguma coisa assim, para os outros saberem que ali estavam doentes. A ideia era contar com a solidariedade, que as pessoas jogassem alimentos ali para que eles pudessem comer, enfim, enquanto a guarda passar a doença. Em algumas casas, as pessoas muito doentes eram evitadas, até por passar e dar esse apoio por fora, as pessoas evitavam, não sabia como pegava e tal, tinha medo. E pessoas que morreram misturadas da fome e da doença, né? A fome que fragilizou o corpo, morreu da doença, e morreu ali isolado na casa, porque não tinha essa rede de apoio que garantisse que as pessoas pudessem ficar em casa. E aí é uma charge, né, de dois senhores, um senhor e uma senhora idosos, e aí o cara fala, o que, dona Quitéria, a senhora escapou de casa, né? Aí ela fala, é verdade, seu Praxedes, lá em casa eram 19 doentes, mas eu saí de casa porque não gosto de agripamentos. Fazendo um trocadilho com agrupamentos, né? Com multidão junto, eu não gosto de agripamento, muitas pessoas gripadas juntas. Então ela sai, e isso o que importa pra gente, que isso é uma charge ironizando um comportamento, porque ele estava presente naquela sociedade, né? Tanto de pessoas que não queriam se isolar, tanto quanto não ter uma política pública do governo para garantir a possibilidade de pessoas se isolarem, né? E aí, gente, eu quero eu queria falar de 3 Nelsons para vocês, rapidamente. Nelson, que é um nome hoje raro, né, mas que era muito comum. Primeiro, eu quero falar de 3 Nelsons que sofreram o impacto desse período. Nelson Rodrigues é um escritor super famoso, fez peças teatrais, que viraram depois séries de TV, e esse dramaturgo, né, escritor de teatro, diretor até também foi, ele fala da sua infância e fala do choque que era ver aquele ambiente de morte, de medo, das pessoas se escondendo, dos corpos na rua. Outro que fala sobre isso, que teve um impacto muito grande na sua vida, é um cantor e compositor de samba chamado Nelson Cavaquinho. E ele fala dessa infância, da morte presente, dessa visão da morte, das pessoas sem poderem, ele fala muito das pessoas sem poderem ser enterradas, porque não tinha espaço. E ele escreve músicas falando muito sobre vida, morte, juízo final. E ele mesmo falou que tem a ver também com essa infância, com o impacto que isso trouxe para essas crianças que estavam vendo essa morte espalhada pela cidade. E aqui uma pessoa comum, Nelson Antônio Freire, uma pessoa que não ficou famosa, né, como Nelson Rodrigues e o Nelson Cavaquinho, e ele faz uma descrição em 1990, então faz 70 anos depois dele ter presenciado isso, ele já bem velhinho, faz uma descrição do que ele viu, durante a gripe espanhola, do que ele via na rua, quando ele era criança. E eu vou ler para vocês, eu peço que vocês leiam juntos, para entender o impacto daquilo, tá? Se tiver alguma dúvida, porque são termos, né, que não são muito utilizados às vezes, pode perguntar, tá? Foi uma coisa pavorosa. Nunca, em toda a minha vida, vi algo que chegasse perto daquela sassânida infernal. Ou seja, daquele inferno, daquela confusão infernal. Não tinha na cidade rua em que, pelo menos em uma casa, a família inteira fenecera. Ficava doente, né? Com mortes e tal. Em muitas, todos os membros da família estavam acamados e cabia a quem pela rua passasse alimentar e dar remédios. Geralmente eram os coveiros, lixeiros e policiais que acudiam, dando remédio e alimentando. Às vezes a família inteira que tinha caído doente. Ou seja, não tinha nenhuma estrutura social pensada, né? Era essas pessoas que circulavam pela cidade, né? Trabalhadores, e que davam esse suporte. As pessoas colocavam panos negros nas janelas e nas portas das casas para que eles soubessem que ali tinha gente doente e viesse socorrer. O pior de tudo é que estava morrendo gente aos borbotões. Isso quer dizer, estava morrendo gente pra caramba, né? E o governo dizia nas ruas e nas folhas que a gripe era benigna. Certo dia, Folha quer dizer jornal, tá? Certo dia, as folhas noticiaram mais de 500 óbitos
E mesmo assim a gripe era benigna, benigna, benigna. As mortes eram tantas que não se dava conta do sepultamento dos corpos. Agora que eu acho um impacto maior, que o Nelson Antônio Freire vai falar do que ele via, do que ele observava da sua rua. Na minha rua, da janela, se via um oceano de cadáveres. As pessoas escoravam pés dos defuntos nas janelas das casas para que a assistência pública viesse recolher. Mas o serviço era lento. E aí, tinha hora que o ar começava a empestear, os corpos começavam a inchar e apodrecer. Muitos começaram a jogar os cadáveres em via pública. Quando a assistência pública vinha recolher os cadáveres, havia troca dos podres por mais frescos. Era um cenário mefistofélico, ou seja, um cenário infernal. Você imagina isso, gente? Imagina você, doente, de uma doença, de uma gripe, que um familiar seu também ficou doente, e esse familiar morreu. Então você vê a morte que pode ser a sua, ali perto, presente, na sua frente. Você não tem nem suporte para recolher esse cadáver, para dar um fim digno e que a família possa, então, sofrer esse luto com alguma dignidade. Você bota os pés para fora pela janela para mostrar para as pessoas que tem ali alguém morto que precisa ser resgatado. Você vê aquele corpo daquele familiar tão querido começar a inchar, apodrecer, e você tem que jogar ele no meio da rua, porque senão aguenta o cheiro na sua casa. Imagina o impacto para isso, né? De você perder essa vida e ainda ver essa situação totalmente humilhante. E essa pessoa no meio da rua ficava lá por tempos até ser recolhido. Quando era recolhido, já se colocava outros corpos que estavam em casa que não cabia mais na rua. Então era um cenário de caos total, de violência absurda, né? Que as pessoas eram acometidas em todo esse processo. Esse era o impacto que teve naquela sociedade. Tá? Eu espero que tenha dado a dimensão disso. Hoje é um impacto gigantesco também. E a gente ainda está no meio de um processo que a gente não sabe exatamente quando vai acabar, se haverá uma onda maior, menor, as novas cepas. Agora, a estrutura disseminada de apoio ao auxílio, que já vem de anos, décadas sendo construída, reduzir o tipo de situação desse tamanho, dessa tamanha violência que aconteceu, né? Aqui, gente, é um cartaz, eu trouxe o cartaz original de conselhos ao povo do Serviço Sanitário já em 2019, recomendando algumas ações de apoio para tentar combater a epidemia, tá? Isso daí saiu no jornal, mas eram os documentos mandados pelo Serviço Sanitário de Saúde. Vou ampliar aqui para a gente ver só as dicas. Eu não vou falar todas, não, mas ver as dicas para ver que tem a ver com o que a gente vive hoje. Ó. Evitar aglomerações, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta. Não vou ler tudo, não, né? Dá um monte de dicas. Dá dica de tratamento preventivo, né? Que depois a gente vai ter um debate muito grande sobre isso. Evitar fadiga e excesso físico, evitar se cansar. Era uma dica que se dava para praticamente todo doente. Né? O doente, ao primeiro sintoma, deve ir para a cama para se descansar, né? E não deve receber nenhuma visita. Evitar as causas de resfriamento. Isso é necessário para os sãos como para os doentes. As pessoas idosas devem ficar mais ainda rigorosas nesses cuidados. Então, são muitas medidas que são recomendadas ainda hoje, né? E aqui tem eu botei aqui para ficar mais legível, era uma cartilha distribuída no Rio de Janeiro, sugerindo medidas de se tomar contra a gripe, que são medidas até hoje recomendadas, né? E era tipo uma trovinha, uma poesia, né? Então fala assim, era previna-se contra a gripe, o nome da cartilha, em 1919, e ela dizia assim, perdigotos, que perigo! Se estás resfriado, amigo, não chegue perto de mim. Sou fraco, digo o que penso. Quando tossir, use lenço. E também se der a tim. Corrimão, trinco, dinheiro são de germes, um viveiro. E o da gripe mais frequente. Só, depois a gente pode até falar sobre essa ideia dos germes, né, que tinha muito comum. Não pegá-los impossível, mas há remédio infalível. Lave a mão constantemente. Lavar as mãos o tempo todo, né, recomendação ainda hoje. Se da gripe quer livrar-se, arranje um jeito e disfarce, evite o aperto de mão.
Mas se vexado consente, se você ficar com vergonha e consente, lave as mãos frequentemente com bastante água e sabão. Da gripe já está curado? Bem, mas não queira apressado voltar à vida normal. Consolide bem a cura, senão você, criatura, recai e propaga o mal. Então, a ideia de cuidado, de manter um cuidado de distanciamento, mesmo depois da gripe, de ter a gripe, lavar as mãos constantemente, né? Só um negócio, a ideia do germe tinha uma ideia muito presente ainda na época, que hoje em dia não tem nenhum respaldo científico, de que você tinha no ambiente os ambientes bons e ruins. O cheiro ruim trazia para o ar um ambiente ruim e que corria o risco de contaminar. Os miasmas que estavam no ar, era o que era dito na época, podia se espalhar e as pessoas ficarem doentes. Então, muita gente usava máscara com ervas secas que perfumassem aquele ar, que achava que o ar perfumado era trazia menos risco de contágio, tá? Só para falar coisas que se perderam com o tempo, com o estudo, com os desenvolvimentos científicos. E aqui, para a gente fechar, eu quero falar de algumas mudanças de hábito da época, e eu botei até uma imagem de hoje, e que vai gerar impacto nos dias atuais. Primeiro, é da época que você tem um estímulo muito grande, mundial, a se lavar as mãos antes de comer, se lavar as mãos após comer. Não era um hábito tão disseminado, continua tendo muita gente que não faz, mas que já é recomendado há muito tempo, né? Que se lave as mãos muito antes da pandemia, já era recomendado que se lave as mãos antes de comer, ao chegar da rua, por aí vai. Cobrir a boca ao espirrar e tossir, essa ideia, né? Quando você vai espirrar e faz assim, ou tosse com a mão na boca, né, que hoje já tem até debate que não seria nem o ideal, mas isso não é uma coisa assim, parece uma coisa automática, natural, mas isso é construído também, é um hábito construído. Né? As pessoas tossiam assim, tossiam com a mão para baixo, tossia mesmo, e começa a ser uma campanha para evitar isso, para que se cubra, para que não se espalhe o que eles chamavam de germes, né, o vírus e tal. É possível que durante a gripe espanhola tenha surgido a caipirinha. Não há uma certeza. Não há registro dessa bebida anterior à gripe espanhola. Por quê? As pessoas buscavam os tratamentos que elas conseguiam. E aí falavam assim, bom para gripe é limão, bom para gripe é açúcar. Então se criou uma bebida que juntava limão, açúcar, álcool, né? O álcool, inclusive, para conservar, tinha esse discurso, conservar as propriedades. E daí, né, pode ter surgido a caipirinha, não sabemos ao certo. É dessa crise e dessa pane no sistema de saúde que se vai o debate sobre a criação de um Ministério da Saúde, até então era um secretário, e a criação começa um debate ainda muito embrionário sobre você ter uma maneira de garantir a saúde de toda a população. Vocês têm um sistema universal de saúde em que o atendimento médico, preventivo, o acompanhamento para as famílias, o acompanhamento familiar, mesmo sem nenhuma doença ali definida, identificada, diagnosticada, que esse acompanhamento seja feito. Começa um debate, tá? Que vai se desdobrar, inclusive, no desenvolvimento depois, muitos anos depois, num sistema de saúde que tem a pretensão de garantir a saúde, o cuidado médico para toda a população. E para mostrar isso, né, já no ambiente, isso daqui foi uma imagem que não é tão recente, na pandemia, se eu não me engano, de H1N1. Posso estar errado, mas acho que foi em 2009, em que você fez uma campanha da Turma da Mônica que botou o Cascão lavando as mãos, né? Para quem conhece, né, o Cascão, esse personagem que nunca teria tocado na água, fugido de água, é aquele que está lavando a mão numa tentativa de convencer as pessoas da necessidade desse cuidado, tá? Tem alguns desdobramentos, né, curiosos. Assim, você tem um registro que durante essa crise que teve com H1N1 e as pessoas lavando muito mais a mão, ampliou muito, reduziu muito os casos de tratamento de diarreia, por exemplo, em hospitais, porque lavando as mãos as pessoas ficaram menos doentes de infecções, bactérias nesse sentido. Então ajudou também em outros desdobramentos. Deixa eu parar aqui a gravação. Eu acho que a gente fecha por aqui. Vocês têm alguma dúvida do que eu falei? Eu tentei mostrar elementos que mostram como a
gripe espanhola teve tanto o desenvolvimento dela quanto o desdobramento teve semelhanças com o que a gente tem hoje, inclusive conflitos ainda presentes hoje, né? O Iago lembrou disso em algum momento, coisas que hoje ainda acontecem, e tinha algumas diferenças significativas também. Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Vou fechar a gravação por aqui, tá, gente? Para a gente concluir a nossa aula.